Já imaginou encontrar no próprio espelho aquela criança que você costumava ser? Aquela que sonhava com o impossível e vivia num mundo onde as possibilidades eram infinitas? E se eu disser que alguns de nós nunca deixam essa criança partir, mas a mantêm no controle de nossas vidas adultas? Nas próximas palavras, vou revelar a você um dos padrões psicológicos mais fascinantes e devastadores que moldam relacionamentos, carreiras e vidas inteiras. É algo tão profundo que, ao final desta jornada, você nunca mais olhará para certas pessoas da mesma forma. E talvez, em algum canto do seu coração, você reconheça aspectos desta dinâmica em alguém muito próximo, ou até mesmo em você. Fique até o final para descobrir como identificar este padrão e como transformá-lo em algo poderoso. Se este conteúdo ressoar com você, não deixe de se inscrever para receber mais reflexões que podem transformar sua compreensão sobre a psique humana. Em nosso círculo social, todos conhecemos aquela pessoa que parece viver em uma dimensão paralela de possibilidades infinitas. Seus olhos brilham quando compartilha planos grandiosos e sonhos extraordinários. Sua mente fervilha de ideias inovadoras e visões revolucionárias. Você se encanta com sua criatividade indomável e seu espírito aparentemente livre de amarras. Contudo, ao longo dos anos, um padrão inquietante começa a emergir, nada se concretiza. Essa pessoa que conhecemos vive em um eterno estado de vir a ser. Suas conversas estão sempre povoadas pelo futuro. Vou fazer, vou criar, quando tiver a oportunidade certa. Mas o presente permanece curiosamente estéril de realizações. Para cada projeto abandonado, uma justificativa eloquente. Para cada compromisso não cumprido, uma narrativa convincente sobre como o universo conspirou contra seus esforços. O psiquiatra suíço Carl Jung, em seus extensos estudos sobre o inconsciente coletivo, identificou e nomeou este padrão como puer aeternus, o eterno menino. Este arquétipo representa uma força psíquica poderosa que se manifesta como uma recusa em adentrar plenamente o território da vida adulta, mantendo o indivíduo em um limbo existencial entre o potencial e a realização. Talvez seja seu amigo de infância, agora na casa dos 40, ainda descobrindo seu propósito, ou seu irmão, constantemente iniciando faculdades diferentes sem nunca concluir nenhuma. Pode ser seu parceiro, maravilhoso nos momentos de paixão, mas ausente quando o relacionamento exige estabilidade. Ou até mesmo seu pai, que apesar da idade avançada, permanece emocionalmente volátil como um adolescente. O aspecto mais intrigante do puer aeternus é sua capacidade de sedução psicológica. Essa pessoa não é apenas imatura, ela possui um magnetismo particular. Sua espontaneidade, criatividade e aparente liberdade exercem um fascínio quase hipnótico sobre aqueles ao seu redor. Ele personifica aquela parte de nós que resiste às estruturas rígidas da sociedade, que anseia por transcender o cotidiano, que busca significado além das convenções. Jung observou que este arquétipo está profundamente conectado ao mito de Ícaro, aquele que voa alto demais, próximo ao sol, recusando-se a aceitar limitações, apenas para descobrir que suas asas, feitas de cera, não suportam o calor da realidade. O puer está perpetuamente suspenso entre céu e terra, recusando-se a descer e plantar raízes no solo da existência concreta. Dentro da análise junguiana, compreendemos que este homem vive em um peculiar relacionamento com o tempo. Para ele, o momento presente nunca é suficiente, nunca é o tempo certo. Há sempre um adiamento, uma espera por condições perfeitas que, naturalmente, nunca se materializam. Quando eu encontrar minha verdadeira vocação, quando eu tiver mais recursos, quando eu encontrar a pessoa certa. Este distúrbio na percepção temporal não é um mero traço de personalidade, é uma profunda desconexão existencial. O puer aeternus habita um eterno não agora, um estado de suspensão onde a vida real é continuamente adiada em favor de um futuro idealizado. Como Jung eloquentemente observou em sua obra Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, esta figura arquetípica permanece muito tempo na condição psicológica da adolescência. Todos os seus afetos e conexões emocionais correspondem às de um jovem.
É fascinante notar como essa pessoa utiliza linguagem elevada e conceitos profundos, espiritualidade, autoconhecimento, liberdade, autenticidade, para justificar sua incapacidade de funcionar nas dimensões mais básicas da vida adulta. O vocabulário transcendental mascara um terror fundamental, o medo de enfrentar a banalidade da existência cotidiana com suas responsabilidades, frustrações e compromissos. Você certamente conhece alguém assim. Fala sobre iluminação espiritual, mas não consegue manter um emprego estável. Discorre sobre a natureza do amor incondicional, mas desaparece quando o relacionamento exige comprometimento real. Teoriza sobre sistemas econômicos alternativos, mas vive pedindo dinheiro emprestado aos amigos. Critica a sociedade materialista, mas é incapaz de sustentar-se financeiramente. Esta contradição fundamental entre discurso elevado e comportamento imaturo revela a natureza fragmentada do puer aeternus. Sua conexão genuína com o mundo das ideias, da imaginação e da criatividade não encontra ponte com a realidade material. Ele permanece dividido entre o ideal e o real, incapaz de integrar estas dimensões em uma existência coerente. Jung identificou que esta divisão interna frequentemente se manifesta como uma relação problemática com a figura materna, tanto literal quanto simbólica. O puer permanece psicologicamente dependente do útero materno, um estado de proteção onde outros, geralmente figuras femininas, assumem as responsabilidades práticas que ele evita. Ele busca inconscientemente uma grande mãe que o admire por seu potencial extraordinário, sem jamais exigir que esse potencial se materialize. Observando atentamente, percebemos como a sombra deste arquétipo se manifesta em comportamentos destrutivos disfarçados de expressão de liberdade. A inconstância é revestida como busca por autenticidade. A irresponsabilidade é apresentada como resistência às estruturas opressoras. A fuga emocional é romantizada como espírito livre. A indecisão crônica se torna abertura às possibilidades do universo. Esta reconfiguração narrativa é uma sofisticada defesa psicológica. Por trás da retórica inspiradora do puer aeternus, encontra-se uma profunda insegurança. O medo paralisante de não ser extraordinário, de ser apenas mais um rosto na multidão, de descobrir que sua suposta genialidade não resiste ao teste da realidade. Ironicamente, o que o puer mais teme, ser comum, é exatamente o que seu comportamento produz. Uma vida de potencial não realizado, de projetos inacabados, de relacionamentos superficiais. Em sua recusa de abraçar o caminho do desenvolvimento adulto, com seus inevitáveis fracassos e compromissos, ele permanece tragicamente comum em seus resultados, embora se considere extraordinário em suas intenções. O impacto desta dinâmica nos relacionamentos é devastador. Aqueles que amam o puer aeternus frequentemente se encontram em um ciclo exaustivo de esperança e decepção. Acreditam no potencial que vem, investem emocionalmente na promessa de quem ele poderia se tornar, apenas para descobrir que esse futuro jamais chega. Parceiros românticos do puer vivenciam um padrão particularmente doloroso, períodos de conexão intensa e significativa, seguidos por afastamentos inexplicáveis. O puer é mestre em criar momentos mágicos, conversas profundas até o amanhecer, aventuras espontâneas, declarações apaixonadas, mas incapaz de sustentar a continuidade emocional que um relacionamento saudável exige. Como Jung astutamente observou, o puer aeternus possui um complexo materno, uma relação psicológica complicada com o princípio feminino. Ele simultaneamente idealiza e teme o feminino, buscando a nutrição e proteção materna, enquanto resiste ferozmente ao que percebe como tentativas de domesticação. Esta dinâmica cria relacionamentos onde ele oscila entre dependência emocional e fugas súbitas quando sente sua liberdade ameaçada. A verdadeira natureza do puer não é a de um espírito livre, mas de um espírito aprisionado, cativo do próprio medo de crescer.
Sua aparente leveza esconde um peso imenso, a recusa de participar plenamente da experiência humana em todas as suas dimensões, incluindo aquelas que envolvem limitação, frustração e mortalidade. O comportamento do Puer Aeternus não é apenas autossabotador, ele efetivamente drena a energia vital daqueles ao seu redor. Amigos, familiares e parceiros frequentemente se encontram no papel de salvadores, tentando repetidamente ajudá-lo a concretizar seu potencial, apenas para descobrir que seus esforços alimentam um ciclo interminável de dependência e desilusão. É particularmente sinistro como o Puer consegue, com notável habilidade retórica, transformar aqueles que exigem responsabilidade em vilões de sua narrativa pessoal. Qualquer um que peça compromisso, consistência ou resultados concretos é retratado como limitado, convencional ou incapaz de compreender sua natureza especial. Esta inversão perversa faz com que as pessoas razoáveis em sua vida comecem a questionar suas próprias percepções e expectativas. Jung enfatizou que o desenvolvimento psicológico saudável requer integração, a capacidade de acomodar aspectos contraditórios da personalidade em uma totalidade funcional. O Puer, contudo, permanece fragmentado, identificado exclusivamente com seu aspecto jovial, criativo e potencial, enquanto projeta nos outros a responsabilidade por lidar com o mundano, o difícil, o limitado. Esta recusa de integração não é meramente um defeito de caráter, é uma profunda ferida psicológica. O Puer teme que, ao aceitar as limitações da vida adulta, perderá completamente sua conexão com a vitalidade, criatividade e sentido. Ele não compreende que a verdadeira liberdade não consiste em evitar limitações, mas em escolher conscientemente quais limitações aceitar em nome de valores mais elevados. Quando observamos o desenvolvimento natural de uma vida humana, vemos que o verdadeiro florescimento não vem da fuga das responsabilidades, mas da capacidade de transformar limitações em expressões criativas. Como Jung eloquentemente articulou, a personalidade criativa usa tudo, não tem nada supérfluo, até mesmo o sofrimento. O Puer, em contraste, desperdiça seu potencial criativo em uma busca fútil por uma liberdade sem restrições. Este padrão psicológico não surge espontaneamente. O arquétipo do Puer Aeternus encontra terreno fértil em contextos específicos, frequentemente em dinâmicas familiares, onde a simbiose com a figura materna, literal ou metafórica, impediu o desenvolvimento natural da autonomia. A mãe arquetípica, em sua manifestação negativa, tanto protege quanto aprisiona, criando as condições perfeitas para o surgimento do eterno menino. Por trás desta dinâmica psicológica complexa, encontramos uma figura quase mitológica na psique do Puer Aeternus, a grande mãe arquetípica. Em seu aspecto sombrio, Jung a descreveu como a mãe devoradora, aquela que, paradoxalmente, ao tentar proteger excessivamente, acaba por sufocar o desenvolvimento psíquico natural. Esta presença maternal excessiva manifesta-se de diversas formas na vida do eterno jovem. Pode ser uma mãe literal, que, movida por amor genuíno mas desequilibrado, construiu uma redoma invisível ao redor do filho. Aquela que interceptou cada obstáculo, suavizou cada queda, resolveu cada conflito, criando inadvertidamente um homem incapaz de navegar sozinho pelas águas turbulentas da existência. Nas análises clínicas de Jung, estas mães frequentemente aparecem como figuras que temem o próprio vazio existencial, projetando nos filhos a responsabilidade de preencher suas necessidades emocionais. O amor materno, escreveu Jung em seus estudos sobre complexos psicológicos, pode ser o mais divino e também o mais diabólico dos sentimentos, pois seu instinto de proteção pode facilmente se transformar em um instrumento de dominação inconsciente. Mas nem sempre a mãe devoradora é uma figura literal.
O arquétipo maternal frequentemente se manifesta através de parceiras românticas, avós, professoras ou qualquer figura feminina que assume o papel de cuidadora primária. Estas mães simbólicas entram na vida do puer, oferecendo exatamente o que ele inconscientemente busca, um porto seguro, onde ele possa existir sem as exigências da realidade. Nesta dança psicológica complexa, estabelece-se um contrato silencioso. Ela oferece proteção, validação e estrutura. Em troca, ele promete fidelidade eterna, não necessariamente romântica, mas psíquica. Uma lealdade primordial ao útero metafórico que o acolhe e o mantém em estado de potencialidade perpétua. Este arranjo cria uma dinâmica particularmente insidiosa nos relacionamentos amorosos do puer a eternos. Quando ele se aproxima de uma mulher, não busca verdadeiramente uma parceira com quem construir uma vida compartilhada. Ele busca uma extensão da figura materna. Alguém que o admire incondicionalmente, que compreenda sua natureza especial, sem jamais exigir que ele a comprove no mundo real. Jung observou este padrão repetidamente em sua prática clínica. Homens brilhantes e carismáticos que inconscientemente transformavam suas amantes em mães. Estes relacionamentos iniciam-se com intensidade arrebatadora. O puer, temporariamente libertado de sua inércia existencial pela energia do novo, mostra-se apaixonado, atencioso, repleto de promessas grandiosas. Contudo, assim que o relacionamento começa a exigir compromisso genuíno, responsabilidade compartilhada ou crescimento emocional, uma transformação sutil ocorre. O entusiasmo diminui. A distância emocional aumenta. Surgem justificativas cada vez mais elaboradas para evitar a intimidade real. Trabalho, projetos pessoais, busca espiritual, qualquer coisa serve como desculpa para manter-se psicologicamente ausente. Este afastamento raramente é abrupto ou definitivo. O puer é mestre na arte do quase abandono, aquele estado liminar onde não está completamente presente nem definitivamente ausente. Ele mantém a conexão em um nível mínimo, alimentando a esperança da parceira com momentos ocasionais de proximidade genuína, apenas para recuar novamente quando sente a ameaça da verdadeira intimidade. Como Jung astutamente observou, o medo da intimidade no puer a eternos é, essencialmente, medo da finitude. Cada compromisso real representa para ele uma pequena morte, a morte da possibilidade infinita, a morte da fantasia de que um dia ele será extraordinário sem nunca ter que se submeter às limitações da realidade. A parceira do puer encontra-se então em uma armadilha psicológica devastadora. Se exige mais presença, confirma o medo dele de ser aprisionado. Se aceita a migalha emocional oferecida, perpetua um relacionamento fundamentalmente desequilibrado. Se tenta consertar ou salvar o parceiro, assume inconscientemente o papel da mãe simbólica, alimentando justamente o padrão que causa o problema. Esta dinâmica não é apenas dolorosa, é psiquicamente desgastante. A parceira do puer frequentemente se encontra no que Jung chamaria de identificação com a sombra, absorvendo as projeções negativas do parceiro, questionando sua própria percepção da realidade, assumindo responsabilidade pelo vazio emocional que ele se recusa a confrontar. O complexo materno no homem, escreveu Jung, produz homossexualidade, donjuanismo e algumas vezes também impotência, não necessariamente no sentido literal, mas no sentido psicológico, uma incapacidade fundamental de relacionar-se de forma adulta e recíproca com o princípio feminino, oscilando entre idealização excessiva e fuga. Esta simbiose psicológica entre o puer e sua mãe simbólica cria um ciclo autoperpetuante de imaturidade. Enquanto houver alguém disposto a assumir as responsabilidades que ele evita, a resolver os problemas que ele ignora, a oferecer estrutura que ele se recusa a construir, não há necessidade psicológica real para crescer. A libertação deste padrão exige uma ruptura, não necessariamente das relações externas, mas do cordão umbilical psíquico que mantém o puer conectado ao útero simbólico da infância emocional.
Como Jung enfatizou em suas análises sobre o processo de individuação, não há nascimento de consciência sem dor. Esta dor manifesta-se como um luto necessário. O puer deve lamentar a perda do paraíso protegido da infância psíquica, a fantasia de ser especial sem esforço, a ilusão de que alguém virá salvá-lo da exigência fundamental de viver plenamente no mundo real. No ciclo natural do desenvolvimento psicológico, este luto deveria ocorrer na adolescência ou no início da vida adulta. Quando adiado indefinidamente, torna-se progressivamente mais difícil e doloroso. O puer, que chega aos 30, 40 ou 50 anos, sem confrontar sua própria sombra, enfrenta uma tarefa hercúlea: desmantelar décadas de padrões defensivos e finalmente atravessar o portal da maturidade psíquica. Este processo de transformação não é uma linha reta, mas uma espiral. Jung o descrevia como uma morte e renascimento simbólicos, a morte do falso self infantilizado e o nascimento gradual de uma personalidade integrada, capaz de carregar tanto a leveza da juventude quanto o peso da responsabilidade adulta. O primeiro passo deste caminho é o colapso da fantasia, o momento em que o puer é forçado a encarar que sua estratégia de vida falhou, que os sonhos não realizados não são resultado de circunstâncias adversas, mas de uma recusa sistemática em comprometer-se com o trabalho árduo e muitas vezes tedioso de construir algo concreto no mundo. Este colapso frequentemente é precipitado por uma crise, a perda de um relacionamento significativo, um fracasso profissional, uma doença que força o confronto com a própria mortalidade ou simplesmente o peso acumulado dos anos passando sem realização genuína. Como Jung observou, a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. O segundo passo é o confronto com a sombra pessoal, aquela parte da psique que contém tudo o que foi rejeitado, negado e projetado nos outros. Para o puer, esta sombra contém precisamente os aspectos da vida adulta que ele mais teme: limitação, compromisso, rotina, mortalidade, mediocridade. Jung foi enfático ao afirmar que não há consciência sem discriminação de opostos. O puer deve finalmente encarar que a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas sim a capacidade de escolher conscientemente quais limites aceitar em nome de valores maiores. Que a criatividade genuína não floresce no vácuo da possibilidade infinita, mas no confronto direto com a resistência do mundo real. É fundamental compreender que este processo não significa matar o menino interior, aquela fonte primordial de espontaneidade, imaginação e renovação psíquica. Como Jung repetidamente enfatizou em suas obras, o objetivo da individuação não é amputar partes da personalidade, mas integrá-las em uma totalidade funcional. A verdadeira transformação ocorre quando o puer deixa de ser o tirano da psique e torna-se o conselheiro do adulto. Quando a criatividade, sensibilidade e visão, que são características positivas deste arquétipo, passam a ser canalizadas através de uma estrutura interna estável, capaz de sustentar o esforço consistente necessário para manifestar essas qualidades no mundo. A vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer, escreveu Jung, referindo-se precisamente a esta estagnação psíquica que aflige o puer aeternus. A alternativa não é abandonar os sonhos, mas sim criar os alicerces sobre os quais eles podem efetivamente se materializar. Esta construção de estrutura interna exige disciplina, não a disciplina imposta externamente, mas aquela que emerge de um compromisso profundo com os próprios valores. Exige consistência, a capacidade de permanecer presente mesmo quando o entusiasmo inicial desaparece. Exige humildade, reconhecer que o caminho da realização passa inevitavelmente por fracassos, frustrações e períodos de aparente estagnação. Para muitos homens presos no padrão do puer aeternus, este ponto de transição provoca terror existencial. Como Jung observou em seus estudos sobre arquétipos, todo crescimento psicológico significativo é precedido por medo. O medo de descobrir que, após tantos anos de promessas, não se é tão extraordinário quanto se imaginava.
O medo de assumir responsabilidade não apenas pelos sucessos futuros, mas também pelos fracassos passados. Este momento crítico de transição é também um portal para a autenticidade. Quando o Puer finalmente enfrenta sua própria sombra, ele descobre que a verdadeira liberdade não está na fuga perpétua, mas na capacidade de estar presente. Presente em seus relacionamentos, presente em seu trabalho, presente em sua própria vida imperfeita e finita. Como Jung eloquentemente articulou, a aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e o ápice de uma perspectiva de vida total. Só enquanto me aceito, posso mudar. Esta aceitação profunda, não apenas das qualidades admiráveis, mas também das limitações, falhas e medos, é o que finalmente permite que o eterno menino se torne um homem integrado. Esta jornada não acontece da noite para o dia. Não é uma transformação instantânea, mas um processo contínuo que exige vigilância constante. O arquétipo do Puer Aeternus é poderoso e sedutor. Ele sussurra constantemente que ainda há tempo, que amanhã será diferente, que você é especial demais para se submeter às exigências da realidade comum. Reconhecer essas vozes internas, essas narrativas sedutoras, é o primeiro passo para libertar-se de seu poder. Como Jung enfatizou, conhecimento só não cura. O que cura é a aplicação do conhecimento. Não basta compreender intelectualmente o padrão do Puer. É necessário confrontá-lo ativamente no campo das decisões diárias, dos pequenos compromissos, da consistência nas ações. A pergunta que permanece é simples e devastadora. Você continuará vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo? Continuará adiando a vida real em favor de uma fantasia de perfeição futura? Ou terá a coragem de abraçar o imperfeito presente com todas as suas limitações, frustrações e possibilidades reais? A verdadeira maturidade psicológica, como Jung descobriu em décadas de prática clínica, não é a ausência de dúvida ou medo, é a capacidade de agir significativamente apesar deles. É compreender que a responsabilidade não é um fardo imposto pelo mundo externo, mas o caminho através do qual sua própria autenticidade pode finalmente se manifestar. Quando o Puer Aeternus finalmente cruza o limiar da maturidade psíquica, ele não perde sua conexão com as qualidades positivas deste arquétipo, sua criatividade, sensibilidade e visão. Pelo contrário, essas qualidades finalmente encontram um canal adequado para se expressarem de forma sustentável e significativa. A verdadeira liberdade não está em permanecer eternamente num estado de potencialidade não realizada. Está na capacidade de escolher conscientemente seus compromissos e honrá-los com integridade. A verdadeira originalidade não está em evitar as limitações da realidade, está em transformá-las criativamente em algo significativo. Este é o convite que permanece aberto, deixar para trás não a criança interior vibrante e criativa, mas a estratégia infantil de fuga permanente. Abraçar não uma existência sem sonhos ou inspiração, mas uma vida onde os sonhos encontram fundamento na realidade concreta. Como Jung nos lembra, sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E agora, uma pergunta sincera para você. Qual aspecto desta reflexão mais ressoou com sua experiência pessoal? O que despertou em você reconhecimento, desconforto ou insight? Compartilhe nos comentários. Às vezes, nomear o que sentimos é o primeiro passo para transformá-lo. E se este conteúdo tocou algo profundo em você, considere compartilhá-lo com alguém que talvez precise dessa compreensão para iniciar sua própria jornada de transformação.